começando o Viva Mais, o seu programa de saúde. E eu, Ana Paula Sorrentino Delvaux e Miguel Sorrentino Júnior, entrevistamos todas as semanas os melhores especialistas de saúde aqui do estado, do Brasil, e falamos de como viver mais, com melhor qualidade de vida. E aqui vocês já sabem, vocês vão conhecer através dos melhores especialistas o que existe de melhor em tratamento nos dias de hoje, tanto na parte de prevenção como na parte curativa. Vocês também podem entrar site e participar, sugerindo assuntos e pautas. Nosso site é www.programavivamais.com.br. Interaja conosco, nós temos também uma página no Facebook. Então, no nosso site, você pode clicar no Assista Aqui e ver todos os programas que nós já tivemos. Ou sugira, ou mande entrevista, ou mande dúvidas, mande perguntas. Hoje eu abri vários e-mails que chegaram hoje para nós, quero agradecer o carinho, os elogios, as pautas, as sugestões de pauta que vieram hoje para nós, e pode deixar, nós estamos providenciando todos os especialistas para responderem aquelas dúvidas que vocês mandaram para nós. Hoje estão conosco o Dr. João Batista Mendes Rodrigues, que é quiropraxista, que é formado pela Palmer College e é professor da Universidade Fevale. E também o Dr. Luiz Costa Canteira, que também é quiropraxista, formado pela Palmer College e também professor da Universidade da Fevale. Quando vocês vêm, a gente procura trazer sempre os melhores. Tanto o Dr. João quanto o Dr. Luiz Costa também têm outras formações paralelas. O Dr. João, que é o meu quiropraxista, ele além de quiropraxista, ele é formado em Educação Física, e o Dr. Luiz também é fisioterapeuta, né? Então vocês vão ver que é maravilhoso. E a gente trouxe esse assunto de novo, né, Miguel? Porque as pessoas mandaram mais perguntas sobre quiropraxia. A gente quis responder essas perguntas. Eu já aproveitei, Ana, fiz uma consulta na entrada ali, né? Porque eu botei uma tela na piscina ali para minha netinha não pular. É a quarta vez que eu caio na tela. Agora cai quase que eu quebro o cóccix, que está dizendo o pessoal. Faltava na minha idade, né? Aí eu vou te dizer uma coisa, não tem coisa que bota mais a coluna da gente no lugar do que o quiroprata. Eu esses tempos estava vindo ali na Nilo Peçanha e bati com o carro, mas aquelas batidinhas bobas que a gente dá uma batidinha assim, encosta no carro, a culpa até foi minha, né? O sinal fechou e eu não estava prestando atenção e pum, bati atrás. Você não fiquei sabendo dessa nota? Não, faz um tempinho. E bati atrás do carro. Eu detesto dirigir por isso, porque a gente tem que ficar atento demais. E assim, na direção, pô, algum momento a gente tem que relaxar na vida, né? E eu bati atrás de um carro, mas na hora eu senti o pescoço sair fora do lugar, já liguei pro Dr. João. João, por favor. Imagino a pessoa que tu bateu atrás, isso deve ter sentido mais ainda a dor no pescoço. Mas aí o Dr. João me botou assim, ele me pega e põe toda a coluna, vocês pegam a gente, colocam toda a coluna no lugar. Olha, a gente sai do consultório 50 quilos mais leve. É incrível. Mas vamos entrar no assunto? Vamos, até porque as pessoas que não conhecem o quiroprata, quando eu acham encaminho que é um prático qualquer, paciente para o quiroprata, a primeira coisa que a pessoa diz assim, mas eu acho que eu já fui num quiroprata. Eu digo, olha, se tu fosse no quiroprata, não ia esquecer. Mas não é uma pessoa que faz aquela massagem, não é massagista, né? Então, era bom já saber a diferença, né, Miguel? Um dos objetivos do programa, né, Ana, tem sido, e eu recebo sempre o pessoal elogio, claro que pode ter gente que não gosta, mas felizmente as pessoas que chegam na gente chegam para falar que está gostando do programa, tal, porque tem esclarecido, e um dos objetivos é esclarecer a você, para você poder procurar profissional habilitado. Pensando nisso, justamente a gente de novo trouxe o João e agora o Luiz para esclarecer o que é a quiropraxia, o que é o quiropraxista, que é uma faculdade, é uma ciência, não é um curioso. Não é isso, Luiz? Isso. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, a doutora Ana, doutor Sorrentino, e participar desse programa Viva Mais. É um grande prazer aqui estar com o doutor João também, que já é figura frequente aqui neste programa, né? Então, como o doutor João já deve ter falado, mas eu gosto de frisar, como o doutor Sorrentino frisou, que o quiropraxista é um profissional da área da saúde com curso superior de graduação, um curso de mais de 4.000 horas, né, aí, desenvolvido em 10 semestres e 5 anos. Então tem uma formação superior e se trabalha com isso, né, com quiropraxia. Então, o que é quiropraxia? O quiropraxista trabalha o quê? Tentando, né, fazer a análise da coluna, tentando remover as subluxações das vértebras da coluna, o pessoal entender, né? Melhorando, restaurando a função normal
vértebras e das articulações. Tá, então é importante para quem tá assistindo, né? São 5 anos de faculdade. Isso. Não é um curso de massagem, são 5 anos de faculdade. Exatamente. Diferente daquilo que a gente... Isso, então... O que deixa a gente... Por isso que a gente frisa, viu, Luiz? Porque assim, ó, nas nossas áreas acontece isso também. Quer dizer, o cara, para ser cirurgião plástico, faz 6 anos de faculdade, 13 de cirurgia geral, 13 de plástica, daí um guri recém-formado. Digo, guri recém-formado não é no mau sentido, mas o cara recém-formado fez 6 anos de faculdade, daí faz um cursinho de 3 meses, não sei aonde, e volta e diz que faz a mesma coisa que... Não, vocês devem enfrentar o mesmo problema. Exatamente. Né? Por isso, então, nós se tem que fazer 5 anos, exatamente. é porque precisa fazer 5 anos. Exatamente, não é simplesmente, né, pegar e fazer barulho na coluna. Né? Então a gente vai analisar, tem toda uma parte a nível de coluna que a gente analisa, faz toda uma avaliação, que o Dr. João já falou anteriormente, né? Avaliação, exame físico, palpação estática, dinâmica, testes ortoneuros, né? com o objetivo de realmente diagnosticar a subluxação, que é isso, é a restrição do movimento articular. Né? Dizer, e tentar remover essa subluxação. Porque não está encaixado direito os espacinhos, é isso? Vamos tentar entender um pouquinho o movimento aqui, que eu trouxe uma coluna, né, para a gente entender. As vértebras, né, entre as vértebras eu tenho 23 discos, que é uma cartilagem que fica entre os ossos e que permite também o movimento. Logo atrás aqui, as vértebras, elas se ligam tipo um Lego, com as articulações, permitindo o movimento. Então, o que acontece? A coluna se movimenta, né? Ela vai para frente, vai para trás, gira, inclina. Então, qual a função do quiropraxista? Analisar se esses movimentos estão ocorrendo normalmente, verificar a biomecânica normal da coluna e, se houver alguma restrição, tentar, através de toda uma avaliação, remover esta restrição. Não sei se o Dr. João concorda a respeito disso. Perfeitamente. E eu não sei se a gente consegue já colocar a imagem. Não, no próximo bloco sim, daí depois eu tenho umas imagens para mim explicar melhor esse processo de subluxação e como que é feita a remoção da interferência em cima do sistema nervoso, porque o processo de subluxação que vem a ser o desalinhamento vertebral, tanto ele anterior, posterior, rotatório para a direita, para a esquerda, movimentos de inclinações, ele vai provocar interferências em cima do sistema nervoso. Essas interferências vão fazer que algum órgão, algum local do corpo não funcione perfeitamente, homogeneamente. Então, ele vai ter sintomatologia referida, às vezes, em algum local onde, numa primeira visão, não se tenha que seja uma subluxação, e começa a tratar aquele local lá distante, nunca proximal, e numa avaliação prévia que nós fizemos através de anamnese, de exames ortopédicos, neurológicos, e às vezes até com análise de exame de imagens e, quando necessário, exames laboratoriais, a gente consegue detectar onde que existe a interferência em cima do sistema nervoso para aquele órgão, para lá não está com a funcionalidade normal. Exatamente, isso como que nós fizemos, né? Através do ajuste, né? Que é a correção dessa subluxação, através de movimentos rápidos, direcionados e indolores, que dá o barulhinho crack, que assusta normalmente, né? Mas o que é o crack? Nada mais é que a liberação de gás dentro da articulação que causa o estalido, que muitas vezes assusta. Né? Assusta, mas assim, isso tem que ser feito, mais uma vez lembrando, por profissional. Exatamente. Que tenha feito uma faculdade, um treinamento. Não é só pegar e fazer o crack, né? Porque o crack pode causar lesão. Exatamente, não é verdade? Exatamente. E dentro dessa formação, dessas 4.000, quase 5.000 horas de curso, além de anatomia da coluna vertebral, neuroanatomia, anatomia normal, os alunos eles ficam também, eles aprendem a detectar essas subluxações que nós chamamos, e ainda eles têm cadeiras direcionadas, né, disciplinas direcionadas para exames de imagens, né? São 5 radiologias que tem no curso de quiropraxia. Então eles aprendem na quiropraxia a radiologia, a introdução à imagem, onde eles aprendem como que aquilo, tudo que ele viu até então na anatomia, no cadáver, lá no laboratório de anatomia, ele vai aprender como que aquilo aparece no exame de imagem.
A partir daí ele vai ter uma anatomia normal, como ela aparecer tanto no raio-x, ressonância, ultrassonografia, todos os exames de imagens. Aí ele vai chegar num segundo momento, a gente vai mostrar para eles as anomalias congênitas, que são anomalias que muitas vezes não vão interferir no nosso trabalho diretamente, porém a gente vai ter que saber se essa anomalia vai precisar eu mudar de técnica. Não posso usar uma técnica de alta velocidade, ou tenho que usar um instrumento, né, onde eu possa causar, não venha causar um dano maior do que o paciente já tenha. Né? O interessante, eu acho que tu pode mostrar de novo isso, porque assim, ó, para quem, claro que você que não é da área, não tem como saber disso, mas a coluna, por entre essas articulações, passa a inervação. Então o que vocês estavam falando é que, justamente o que o João falou, é que a sensibilidade pode ser, por exemplo, num dedo. Exato. Ele pode estar sentindo dor num dedo, que é uma dor referida, porque existe uma compressão do nervinho. Cervical. Exato. E qual a função do quiropraxismo, como eu falei? É tentar, através de movimentos rápidos direcionados, melhorar esse movimento. Com isso, melhorando o movimento, trabalho o quê? Desensibilizando toda a parte nervosa, muscular, né? E, consequentemente, diminuindo a sintomatologia. Que é muito interessante, por exemplo, eu faço bruxismo, né? Então, na época que eu estou muito tensa e fazendo muito bruxismo, eu vou lá para o Dr. João me ajustar. Me ajustar. E ele não só ajusta aqui, ele ajusta no calcanhar. Isso. O ajuste é feito no meu calcanhar, ele mede o ajuste do meu bruxismo no calcanhar. Então, assim, ó, como o nosso corpo é uma maquininha, né? Que às vezes a gente... Tudo sai da coluna, Tudo sai da coluna. As inervações ali, elas passam ali. Todas as informações, tanto externa quanto interna para a periferia, ela vai passar por ali. Então, às vezes, um desequilíbrio pélvico, quando a Ana fala que a gente ajusta lá no tornozelo, um desequilíbrio pélvico vai provocar compensações, né, em outras articulações. Então, a gente tem que remover também essas compensações até a gente chegar no ponto onde a gente fala que zerou, né, faz um full spine nesse paciente. A gente ajusta todo ele, né, até chegar naquele ponto. A partir dali, a gente vai trabalhar, no caso do bruxismo, nós vamos trabalhar cervical alta, né, a nível de occipital, a primeira e a segunda vértebra, o atlas e o axis, para aliviar a tensão na região e fazer o ajuste específico depois de ATM, quando nos testes ali detectar. Por isso é importante ver o paciente como um todo, né? A gente faz uma avaliação total com o paciente. Bruxismo é importante. Tem pacientes que usam placa, né, para aliviar um pouco o sintoma. Tem pacientes que quebram a placa. E às vezes por isso, né, problemas oclusais, problemas de alteração da biomecânica, né, isso leva a alteração também da região cervical, né, a nível tensional. Então aí entra o quiropraxista para tentar melhorar essa biomecânica cervical, para tentar diminuir essa tensão articular sobre essas articulações. Nós já tomamos por regra lá, não se põe só plaquinha, a gente põe plaquinha, dá um relaxante muscular e encaminha para o quiropraxista. A gente acha que é a parte mais... Às vezes a gente não se dá conta que um desequilíbrio aqui pode dar um desequilíbrio na cintura escapular, cintura pélvica, levar uma escoliose, problemas posturais, né, problemas maiores, né, decorrentes de um bruxismo, de alteração bucal. Que dores mais frequentemente o pessoal refere no consultório? O que é o mais comum no consultório do quiroprata? Eu acho que isso é uma estatística mundial, né, que geralmente quem procura quiropraxista procura por quê? Eu vou lá naquele... né, manipulador que vai mexer na minha coluna. Justamente para quê? Problemas de dores nas costas, principalmente onde? Região lombar. Essa é a nossa grande campeã, né, a nível de sintomatologia, é a lombalgia, a lombociatalgia, que é conhecida ciática, né, que é aquela dor referida por pressão na inervação, que pode até a perna, que essa é bastante comum nos nossos consultórios. Eu acredito que o Dr. João também tem essa experiência em relação a toda essa região. Normalmente, né, a gente tem pegado pacientes, né, agora com pacientes jovens, né, com cervicalgia, né, pela função de atividade física, muita informática, né, eletrônicos e a cervical aproximando do queixo. Então isso aí está fazendo com que pacientes que buscavam atendimentos há alguns anos atrás, com uma idade maior, ele está vindo
buscar numa idade, até na pré-adolescência, às vezes, com sintomas de pacientes que poderiam apresentar aqueles sintomas lá com 45, 50, 60 anos. Bom, eu sei que o assunto está muito legal. Você pode saber mais sobre quiropraxia daqui a pouquinho, que a gente vai para os intervalos e já volta. Não mude de canal, tá bom? Quiropraxia. Quiropraxista. Você que está acessando agora, é importante para você saber qual é a diferença, né? Por que eles têm que fazer uma faculdade de 5 anos? Então, procure um especialista sempre que for necessário. Isso é uma coisa que a gente frisa sempre aqui. Se alguém tem que fazer 5 anos de faculdade, se alguém tem que fazer 12 anos de faculdade, é óbvio que um leigo ou um curioso não vai conseguir fazer ou te dar o resultado que alguém com formação vai te dar. E a gente estava falando, João, no início, no primeiro bloco, sobre as subluxações da coluna. E até a gente gostaria que tu mostrasse as figuras ali, para o pessoal entender como é que isso acontece. Sim, perfeitamente. Eu trouxe uma imagem para ilustrar, né, onde nós temos aqui uma vértebra subluxada. Se a gente acompanhar o alinhamento dessas vértebras aqui, a gente vê que a gente tem uma vértebra, essa vértebra aqui, ela está posteriorizada. Isso aqui é um indicativo para nós que existe a subluxação. Quando a gente tem a subluxação posterior, indica que o nosso disco está sob pressão. Então, quando esse disco ele recebe uma carga excessiva, uma pressão excessiva, a vértebra ela vem posteriormente. Aquele desalinhamento ali é a subluxação. Aquele desalinhamento é uma subluxação aqui que a gente consegue ver nessa projeção ela lateral, devia estar, né? alinhada no mesmo alinhamento, né? A gente sempre utiliza a que nós chamamos a linha de Jorge, que é essa linha posterior dos corpos vertebrais, para a gente ver a anteriorização e posteriorização dessas vértebras, né? Dentro do movimento, para ficar bem claro, que é dentro do movimento normal da articulação. Ela dentro, porque ela vai para frente, ela vai para trás, faz parte da biomecânica. Ela gira, né? Ela inclina, ela vai para frente. Então ali ela está posteriorizada, ela não está conseguindo, né, ir para frente. E, geralmente não consegue rotar, não consegue inclinar. E essa é a restrição. E isso leva a um processo, né? O que nutre esse disquinho que estava sob pressão que o Dr. João mostrou ali? Esse disquinho é a cartilagem que fica entre os ossos, né? O que é esse disco? O que é composto esse disco? É uma estrutura cartilaginosa que no meio dessa estrutura eu tenho um gel, né? Um gel grosso. E segurando esse gel, eu tenho de 15 a 25 fibras que rodeiam esse gel, né? Formando o anel. E como é que se nutre esse disco? Pelo movimento da coluna, das vértebras. Então, se eu não tenho esse movimento, haverá o quê? Uma degeneração precoce desse nível, que não tem movimento, como o professor João mostrou. Né? Isso... O que faz com que esse disco, que é uma cartilagem que funciona como um amortecedor, exato, continue jovem ou continue íntegro, é ele poder se movimentar. Exatamente. No momento que ele perde o movimento, ele vai envelhecer. Exato, vai desidratar, vai desidratar. E daí vai acontecer com aquelas fibras vão rompendo e o gel vai migrando. Geralmente para trás, como o Dr. João mostrou, para trás, posterolateral, levando daí a formação de uma protusão discal, uma hérnia discal. Por isso que falam que a gente não deve ficar tanto tempo parado, né, na mesma posição. É importante o movimento, exato, né? O movimento. E daí a importância também, daí puxando abraço meu assado, do quiropraxista. Sim. Que daí entra restabelecendo o movimento perdido, né, para tentar melhorar essa biomecânica, para retornar à nutrição normal desse disco. Esse vermelhinho ali que a gente enxerga, na verdade, nada mais é do que uma hérnia formada no disquinho. Exatamente, intervertebral, é uma hérnia, né? E o que acontece às vezes, né? Normalmente, o que eu tenho logo atrás da vértebra aqui? Dá para mostrar aqui, né? O nervo. E esse nervo... O amarelinho é o nervo. O nervo. E isso aí pode comprimir o nervo. Comprimindo o nervo, dá todos aqueles sintomas, o quê? De parestesia, que a gente chama, né? O formigamento, a dor em queimação, às vezes em casos mais graves, perda de força, alteração de reflexo. Então, isso leva a tudo isso. O professor João até tem o importante é que assim, ele já não começa já com a queimação, com a perda de força, ele começa com a tensão, aí vem a contratura, até que ele vai chegar no processo inflamatório, que vai vir aquela outra sintomatologia toda que o Dr. Luiz falou, que é a irradiação, a perda de força, a perda de sensibilidade, né, naqueles casos mais graves.
E só para complementar o que o Dr. Luiz falou, né, fisiologicamente falando, essa movimentação que os corpos vertebrais eles têm que ter, essa mobilidade, ele precisa ter isso porque o núcleo pulposo, que é o gelzinho, esse que foi falado, ele é rico em proteoglicanos, que são os responsáveis pela captação de água para dentro desse disco. No momento que a gente ficar com eles inativo, ou essa vértebra fixada ou com pouco movimento, esses proteoglicanos eles vão se relaxando, eles param de captar água e com isso inicia o processo de degeneração do disco. Lento, mas progressivo. O quiropraxista trabalha basicamente com a coluna ou nas outras articulações também, João? Coluna e articulações, né? Olha, sabe uma coisa interessante? Também. Eles fazem várias coisas. Sim. Por exemplo, nós temos um amigo lá nos Estados Unidos, o Beire, que é quiroprata também. Então, tem algumas histórias assim que a gente conhece. Por exemplo, a esposa dele teve os filhos em casa porque ele, na hora que a criança nasce, ele coloca toda a coluna da criança no lugar. Inclusive, ele me disse que agora nos Estados Unidos tem um quiroprata na sala de parto. Então, na hora que o neném nasce, tu pode ter um quiroprata na sala de parto para colocar a coluna do bebê no lugar. Eu falei assim, mas para quê? Ele falou assim, meus filhos nunca tiveram dor de barriga, nunca tiveram dor de ouvido, nunca tiveram nada. A infância deles é muito boa, porque na hora que nasceu, eu já ajustei toda a criancinha. Que eu não sabia disso. Isso é uma ciência antiga nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil é que faz pouco tempo que... Exato, isso. O curso de formação começou em 1895, para ter uma ideia, né? É novo, né? Novo, em em medicina, Davenport, 10 anos, 15 anos é novo. College, exato. Então, 1800. 1800. Ah, não. 1895. Nos Estados Unidos. Isso lá. Nos Estados Unidos. Mas aqui quanto tempo tem? Aqui começou, vai formar a 15ª turma, começou em 2000. Formou a primeira turma de graduação em 2000. É bem novo, vai né? formar a 15ª agora. Então, isso que a doutora Ana falou é interessante. O bem novo não quer dizer que não é ciência, entendeu? Eu digo assim, sim, que no Brasil até pouco tempo não se conhecia isso como ciência. Infelizmente ainda não se conhece tanto. Né? Então, graças a esses programas Viva Mais, a gente está aqui falando sobre quiropraxia. Até para as pessoas entenderem melhor, né? Porque eu, como usufruo e uso bastante, eu ganho muita qualidade de vida com a quiropraxia, eu queria que as pessoas conhecessem mais, Exatamente. né? Se tá, nos Estados Unidos tem mais de 100 mil quiropraxistas, né? Em cada esquina a gente brinca, tem uma plaquinha, né? Chiropractor. Né? E lá eles estão bem mais adiantado, né? Então tem quiropraxistas que estão já em hospitais. Então aqui, mais tarde, a gente vai chegar nesse nível. Não, outra coisa interessante, quando esse amigo estava nos visitando, nós fomos numa churrascaria. E uma das minhas filhas não estava comendo. Ele perguntou, o que ela tem? Eu disse, não, ela está com cólica menstrual e tal. Ele falou assim, chegando em casa eu ajusto ela. Aí eu fiquei impressionada, eu disse, não, mas quiropraxia resolve o problema de cólica também? Eu falei assim, resolve. Chegamos em casa, ele arrumou, eu tenho um puff no meio, ele ajustou ela. Nossa, ela disse, mãe, resolveu. Que eu também não sabia que quiropraxia podia ajustar e tirar cólica. Então, quer dizer, tem muitas coisas que a quiropraxia faz que a gente desconhece, né? Exato, Sim, exato. Quando a interferência é em cima do sistema nervoso, no momento que tu identifica isso, tu conseguindo agir e remover essa interferência, a sintomatologia ela vai diminuindo, né, gradativamente e muitas vezes instantaneamente. Vocês trabalham em conjunto com o traumatologista ou ortopedista? Sim, nós trabalhamos, eu trabalho, né, em 3 locais. Eu trabalho, além da FEVALE, né, onde eu faço parte do corpo docente, eu trabalho em Torres, tenho consultório em Torres, eu trabalho numa clínica multidisciplinar em Santo Antônio e trabalho também em Porto Alegre. E nessa clínica multidisciplinar eu trabalho com neurologista, com ortopedista, traumatologista, né? E pneumo, com outros médicos. E dentro dessa multidisciplinaridade que nós trabalhamos, que nós temos lá na clínica, isso aí é muito interessante para o paciente, porque muitas vezes aquele caso que o paciente acha que é para nós, acaba não sendo. E na própria clínica ali, tu já consegue encaminhar aquele paciente para o profissional mais adequado, assim como ocorre nos consultórios. Né? Isso é muito interessante, esse trabalho em conjunto, né? Trabalhar com médico, como ele falou, fisioterapeutas também, educadores físicos. É interessante trabalhar multidisciplinarmente, né? Então, eu tenho até pacientes, né, que são médicos também, usufruem, né, da quiropraxia. Então, Tu deve ter uma clientela médica, a gente está comentando, né? Porque a gente trabalha sempre sob pressão, médico e dentista. Né? Cirurgiões. Cirurgião, posição sempre errada. Exatamente. Né? Qual o pior movimento para a coluna? Né? Inclinar e rotar, pior movimento para o disco. Inclinou e rotou, onde esse disquinho está mais sobrecarregado.
qual a posição de operar, de fazer a cirurgia? É sempre assim. Dentistas, sempre. É a mesma coisa. Sifo, escoliose, trabalho assim, também sobrecarregando a coluna. Então é interessante, né, se trabalhar, é importante a gente movimentar, mas é importante também o quê? Além de trabalhar, também tem todo o aporte, né, de trabalhar a musculatura, é importante para manter a estabilidade, a biomecânica normal da articulação, os pacientes também terem toda uma reeducação muscular, ter todo um trabalho, aporte nesse sentido. Uma musculação assistida por personal sim, vai facilitar o trabalho de vocês, físicos, fisioterapeutas também, né? Tu estava me contando que tu trabalha com quiropraxia esportiva. Isso, com atletas Como que isso funciona? Não, é interessante que a gente pense, atletas, né? Atletas não deve ter nada, né? Pelo contrário, são os que mais... Pelo contrário, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, nem sedentário, nem função demais, né? O overtraining, que também dá lesão. Então a gente vê muitos atletas com problema. Por exemplo, nadadores, né? Até nadadores trabalham com projetos de 14, 15, 16, 17 anos. Já nadadores com hernia discal. Mas como na água? Por sobrecarga. Né? Nadam 3, 4 horas seguidas, fazem musculação, né? Então sobrecarregam muito essa região, levando, né, a alterações biomecânicas nessa coluna. Então, mas a nível de atletas, o que a gente visa? A mesma coisa, né? Restabelecer a função normal da articulação. E daí com o atleta, né, é melhor por quê? Porque trabalhando com o atleta, restaurando essa biomecânica normal da articulação, primeiro, previne-se lesões, né, nesse primeiro momento, e segundo, mantendo, por exemplo, no corredor, a articulação sacroiliaca em movimento, né, a lombar em movimento, isso pode acarretar o quê? Uma melhor performance desse atleta. Eu tive um exemplo também com um triatleta, que triatleta nada, tem a parte de ciclismo e tem de maratona, e sempre na maratona ele não conseguia render e não ganhava. Depois começou a fazer quiropraxia, a gente começou, coincidência ou não, né? Ele tinha um desarranjo nessa região, na região mais baixa, lombopélvica. A gente começou a trabalhar, né? E ele diminuiu as dores, justamente na maratona ele sentia dor e não conseguia render, né? Então começou a render melhor e ganhou a prova. Né? Então esse é o nosso objetivo, melhorar a performance também do atleta. No Brasil ainda a visão está muito diferente. Né? Nos Estados Unidos, na Europa, a gente encontra com facilidade, quem assiste tênis já viu, às vezes o atleta ele tá tem uma torção, alguma coisa ali, o quiropraxista entra lá, já reposiciona esse atleta e ele já volta para o jogo, no basquete, em outros esportes americanos também. Alguns atletas aqui no Brasil, eles têm nos procurado e às vezes quando é atleta de alto nível, a gente procura ficar meio sem divulgar demais, porque até em contrato ele não pode procurar outro atendimento e ele vê que aquilo ali está melhorando a performance dele e ele está evitando, né, um processo de lesão em função da sobrecarga de treinamento que muitas vezes o esporte de alto nível, né, precisa daquele atleta, né? Então ele oferece um treinamento muito excessivo e ele tem que estar preparado para isso. E então eles têm nos procurado em função disso também para melhorar a performance. Se a gente tiver um atleta do mesmo nível técnico, psicológico e de treinamento igual, a mesma que é difícil, né? Mas o mais próximo possível, e eu tiver um atleta subluxado e um atleta que a gente fez um full spine antes da competição, aquele atleta, aqueles milésimos de segundo, ele vai conseguir em função disso. A resposta dele vai ser mais rápida em tudo aquilo que ele for fazer. E isso é muito comum, infelizmente, fora do Brasil. Tem quiropraxistas na NBA, quiropraxistas, né, atuando nessa área esportiva, nas Olimpíadas, né? Mas a gente vai chegar lá, está trabalhando essa parte aqui no Brasil, então nosso plano é tornar conhecida a quiropraxia para entrar nos clubes, nossos grandes clubes aqui de futebol, né, de basquete, de vôlei, que com certeza precisam de quiropraxistas, participando também na equipe multidisciplinar, junto com médico, fisioterapeuta, educador físico, né, todo trabalhando junto em prol do atleta, com certeza. Mais na prevenção e na melhora da performance, né, do que no tratamento propriamente dito, né. Para quem faz exercício de rotina, né, ou trabalha com coisas de tensão, tanto tensão física como tensão emocional o tempo todo, que é o caso não digo só na nossa profissão, mas tem várias profissões que o cara não é só a tensão física, né? A tensão da cabeça também. Emocional. Ou
quem está acostumado a fazer, o cara que gosta de jogar um tênisinho 3 vezes por semana, tá? Ou que vai malhar 3, 4 vezes por semana na academia, vocês recomendam, seria ideal que essa pessoa passasse eventualmente uma vez por semana, uma vez por mês, num consultório de um quiroprata? Sim, com certeza, porque daí nós iríamos identificar, né, os desequilíbrios articulares que ele provavelmente tenha, né, que todos nós temos. Se nós procurarmos todos aqui, a gente vai encontrar alguma subluxação por má postura, por uma falta de exercício, uma deficiência em alongamentos, né, encurtamentos musculares. Então, se a gente buscar esse profissional, esse desportista, né, vier nos procurar, ele vai ter uma melhora lá no trabalho que ele está procurando, né, seja ele de esporte, de lazer, aquela atividade específica para ele, né, com uma probabilidade menor de lesões. De quanto em quanto tempo vocês recomendam que essa pessoa, ou que a população em geral hoje em dia, né? Eu não sei, sem querer vender o peixe, né? Mas já vendendo peixe, tá? Sim, é assim, ó, eu procuro assim, ó, os meus pacientes, eu procuro assim, ó, um período de 30 a 90 dias ele é assintomático, eu digo, ó, se tu ficar de 30 a 90 dias, até 90 dias a gente consegue levar bem isso, tu não vai ter um agravamento se tu tiver uma subluxação num período assim, né? E agora, depende de cada profissional e depende da atividade que esse atleta faz. Se é um paciente sedentário, esse tempo reduz. Se é um atleta o que faz o atividade física 3 vezes por semana na academia ou faz natação, ele pode ir um pouquinho mais. Sabe que o João é um vício, né? Sabe que nós temos pacientes em comum, que eu mando os pacientes para lá, ele dá alta, as pacientes que não moram aqui no estado continuam vindo. Mas o cara que é atleta deveria, o cara que é atleta deveria ir mais seguido ou menos seguido? Acho que mais seguido, né? Mais seguido, porque está mais sujeito a lesões, né? Atleta, né? A gente acha que atleta realmente é atleta de